Olá, supervisores, como é que estão? No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a call e a estrutura inicial dela. Nesse vídeo, nós vamos demonstrar como fazer o preenchimento da call mensalmente. Pois bem, até o 5º dia útil, você deverá preencher FLEL e call. Assim como na FLEL, nós temos call para o 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, ou seja, para todo o ciclo de alfabetização. A primeira informação que você deverá preencher é quantos dias letivos estavam previstos para o respectivo mês que você está informando. Então, por exemplo, nosso primeiro mês que será informado neste ano de 2022 é o mês de fevereiro. Quantos dias letivos estavam previstos? Supondo que nós tivemos 25 dias letivos previstos. Essa era a nossa previsão inicial, tudo bem? Aqui, nessa primeira coluna que você vai informar, é o número de dias letivos dados dentro de cada uma das turmas. No primeiro ano A, por exemplo, nós tivemos os 25 dias letivos. No primeiro ano B, nós tivemos 24 dias letivos dados. E no primeiro ano C, nós tivemos 23 dias letivos dados. Essa é a nossa estrutura. Observem que da mesma forma que na FLEL aparecia os faróis, aqui nós temos exatamente essa mesma indicação, demonstrando aqui para você de acordo com a quantidade de dias letivos previstos e dados, certo? Aqui você deve preencher o número de faltas e licenças do professor. Então, por exemplo, nós tivemos 0 faltas no primeiro ano A, nós tivemos uma falta no primeiro ano B e nós tivemos 2 faltas no primeiro ano C. Nessa terceira coluna, você deverá preencher o número de reuniões HTPCs que ocorreram ao longo do mês. O ideal é que ocorram 4 reuniões HTPCs. Nós colocamos esse parâmetro aqui embaixo para você. Observe que essas células estão destacadas no tom magenta. Se nós atingirmos a nossa meta, ou seja, 4 HTPCs realizados, observe que a célula ficará em branco. Agora, se nós não atingirmos a meta estipulada, ou seja, pelo menos 4 HTPCs por mês, por exemplo, primeiro ano B só teve 2 HTPCs. Veja só o nosso indicador, que é 2, não abatemos a meta e isso a célula fica destacada em magenta. Aqui no primeiro ano C ocorreram 4 HTPCs, logo a célula deixa de ficar destacada. Nós também temos um número de presenças do professor no HTPC. Não é somente quantas reuniões o supervisor realizou, mas quantas o professor compareceu. Então, a mesma lógica. Eu, supervisor, ao longo desse mês, realizei as 4 reuniões. Tudo bem? E o número de observações de aula. Dentro do programa e na sistemática de acompanhamento estão previstos 4 observações de aula por mês, em média 1 por semana. Tudo bem? Então, no primeiro ano A, eu consegui fazer as 4. No primeiro ano B, eu fiz 2. Novamente, fica destacado em magenta porque não atinge a meta. E no primeiro ano C, consegui realizar apenas 1. Observe que toda vez que nós não conseguimos atingir os parâmetros, ou seja, as metas, a célula fica destacada em magenta. Isso acontece também para a média do indicador, que aparece na última linha aqui da estrutura da call, pensando no acompanhamento dos professores. Dessa maneira, você consegue identificar facilmente quais são os indicadores que merecem maior atenção e quais são as turmas que merecem maior cuidado ao longo do próximo mês. Por exemplo, observamos que no primeiro B, eles realizaram menos reuniões de HTPC e o supervisor, no caso, realizou menos observações de aula. Logo, é uma turma que precisa ser priorizada para o próximo mês. E o único indicador que ficou abaixo da meta foi o número de dias de observação de aula, que também aparece destacado aqui. Então, no próximo mês, seu plano de ação é monitorar melhor o primeiro ano B e cumprir o número de dias letivos com observação de aula. Tá bem? No próximo bloco, nós vamos falar sobre os indicadores relacionados ao acompanhamento dos estudantes.